Gente, nessa manhã, então, nós chegamos à nossa última mensagem da série de Tito. Calma aí, demorou muito, teve um delay. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Grava aí. Gente, chegamos em nossa última mensagem da série de Tito. Agora sim. Foi uma jornada maravilhosa. Temos recebido muito de Deus através dessas palavras do apóstolo Paulo para Tito, né? O primeiro e o segundo capítulo foram verdadeiramente assim impactantes para a minha vida, e eu tenho certeza que foi para a vida de cada um de vocês. E hoje nós vamos tratar do terceiro capítulo dessa carta. E eu queria iniciar, né, esse momento até trazendo uma reflexão que eu estava vendo uma série esses dias chamada Treta. Tem na Netflix. É uma série coreana, mas acho que não é dorama, né? Porque o dorama é um negocinho mais fofinho. É dorama? É, Ellen? É? Eu sou dorameiro? E assim, gente, eu vi essa série porque eu vi que ela tinha sido premiada, né? Teve uma premiação lá fora, das melhores séries do ano. E eu fiquei curioso. Aí resolvi dedicar um tempo para assistir com a Bel. Achamos a série bem legal, inclusive. Não vou falar de muitos detalhes, mas eu queria tocar num ponto que aborda lá nessa série. Que nessa série tem uma igreja. E um de seus protagonistas, com a vida toda enrolada, 1 milhão de problemas, ele decide ir aonde? Na igreja. E aí ele chega lá na igreja, chora pra caramba e tal, se derrama, muitas lágrimas, as pessoas se aproximam dele. No final lá da reunião ele recebe um flyer, acho que tinha agenda semanal lá naquela arte. E aí eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia que ele estava lá, mas ele já estava preenchendo uma ficha para se tornar membro daquela igreja, né, como se ele estivesse se associando a um clube. E aí, na sequência, ele já começa a fazer um monte de reparos, já começa a servir, né? O obreiro chegou e começa a fazer um monte de coisa, a trabalhar em um monte de coisa. E aí, não demora muito, o cara já está no louvor. E liderando o louvor. Mas a verdade é que o cara, ele era um bandido, todo enrolado, dando volta em todo mundo, mentindo para todos os lados. Nenhum fruto de arrependimento fluía da vida daquele cara. Aí o outro cara que cantava antes dele lá, no ministério de louvor, ele também se demonstrou uma péssima pessoa. E a partir daquele momento, nas reuniões, ele não adorava mais como ele aparentava estar antes, supostamente adorando, né? Então, assim, o que ficou claro é que tudo que estava acontecendo naquele ambiente era uma encenação. Não tinha verdade. E parece que todos estavam simplesmente atuando ali dentro da igreja. E, consequentemente, eles eram péssimos cidadãos no mundo. E aí a gente fica com aquele sentimento assim: que lugar é esse? Que igreja é essa? E é exatamente o tema da nossa mensagem. Essa pergunta é o tema da nossa pregação de hoje. Que igreja é essa? Como cristãos, como é que nós estamos nos comportando em relação ao mundo e à igreja? Nossa base, então, vai ser Tito, capítulo 3, dos versos 1 até o 11. Paulo, nesse trecho, ele vai declarar que o dever de Tito é preparar os crentes a viver vidas excelentes e proveitosas na sociedade, à luz da misericórdia de Deus em nossas vidas. Hernán Dias Lopes, ele, no seu comentário
dessa carta, ele diz que a carta de Paulo a Tito ressalta de maneira esplêndida a profunda conexão que existe entre teologia e vida, doutrina e dever. No capítulo 1, Paulo tratou do dever do cristão em relação à igreja. No capítulo 2, do dever do cristão em relação à família. E no capítulo 3, ele trata do dever do cristão em relação ao mundo. A doutrina inspira o dever e o dever adorna a doutrina. A doutrina e o dever estão casados e que nada os separe. Então, o verdadeiro cristão, ele precisa produzir um impacto positivo na sociedade. A vida cristã, ela trata do nosso correto relacionamento com as autoridades, com o próximo e com Deus. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias. Nessa primeira leitura, eu vou ler o capítulo inteiro, o capítulo 3, né? Vamos ler todo ele. Mas no momento ali da exposição do texto, eu vou me ater aos 11 versículos iniciais, que eu acredito ser o cerne aí dessa mensagem do último capítulo, e que de fato onde nós poderemos aí tirar aplicações bem práticas para as nossas vidas. Então vamos ler o que diz o terceiro capítulo dessa carta de Paulo a Tito. Versículo 1. Tá aí não, Maurício? Não, beleza. Então, quem não trouxe a Bíblia, senta perto aí de um crente e acompanhe. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a vocês. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Então, se tem alguém que precisa ser modelo de boa cidadania, é o cristão. Porque a verdadeira conversão significa não mais viver a sua própria vida,
mas agora viver a vida de Deus, a vida de Cristo. Posso até fazer uma pergunta aqui nesse início. Como nós estamos revelando a vida de Deus para o mundo? Será que nós, como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja, nós estamos manifestando a vida de Deus para a sociedade? Temos manifestado o corpo de Cristo para a sociedade? Então vamos começar essa palavra nessa manhã falando sobre os aspectos de um verdadeiro cristão. Versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. O cristão, ele tem dupla cidadania. Ele é cidadão dos céus, mas também é cidadão da terra. Ele é um cidadão do mundo. Ou seja, nós devemos obediência a Deus e às autoridades constituídas. Nós temos que obedecer nessas duas esferas. Os crentes, eles devem ser submissos às autoridades. O apóstolo Paulo temia que os turbulentos cretenses lá, que eles pudessem se envolver como igreja nas picuinhas que tinha já na sociedade naqueles dias, o que não ajudaria em nada a propagação do evangelho. Sabe o que isso significa? O crente, ele não pode ser um anarquista. O crente, ele não pode ser um agitador social. Uma vez que resistir com rebeldia à autoridade é se rebelar contra o próprio Deus que a constituiu. Tensões sociais e políticas já existiam naquela época e existem também nos dias de hoje. Nós sabemos muito bem. A pergunta é, nós temos nos submetido às autoridades constituídas? É óbvio, eu preciso deixar isso bem claro também. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É o que diz lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Então, assim, a nossa obediência, ela não é incondicional. Se fere as leis de Deus, nós não temos que nos submeter, porque nesse caso seria idolatrar o Estado. Então, isso significa que a nossa primeira lealdade é para com Deus. Nosso dever para com Deus, ele sempre deve prevalecer. E o versículo 1, ele continua dizendo que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Os crentes, eles sempre devem estar prontos para fazer o bem. Estar sempre pronto para toda boa obra é estar animado. Não como alguém que reluta, sabe? A pessoa que até faz o que é certo, mas faz relutando. Estar animado significa fazer o que é certo não apenas com as mãos, mas com o coração. É isso que é estar sempre pronto para fazer o bem. Quer uma ajuda para avaliar como anda o seu coração no que diz respeito ao seu relacionamento com as autoridades? Então me responda, como é a sua postura quando você paga impostos? Você paga os seus impostos se alegrando ou murmurando? Como é que você paga o IPVA? O valor da conta de luz está um absurdo, não está, gente? Acho que para todo mundo, né? Não é segredo para ninguém. Aí, diante disso, você tem 3 opções. A primeira é fazer um gato, que não deveria ser uma opção, né? Crente faz gato, gente? Acho que essa... Não, sério, gente. Gato na luz, se tem algo que eu acho assim, que é unanimidade na igreja, é a revelação de que fazer gato na luz é errado, né? Todo crente parece que, nesse ponto, eles respeitam ali bonitinho. Pô, crente não pode ter gato na luz. Sério?
A minha impressão é que nesse ponto a galera ainda... Assim, tem os crentes que tem gatonete? Tem. Tem os crentes que tem gato na internet? Tem os crentes que tem TV Box? É igual o gato na luz? Mas o meu sentimento é que o gato na luz já foi meio que, tipo assim, já não é mais um tabu. Mas tem uns outros gatinhos ali mianos. Leão, né? Um tigre. Tigre. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. A segunda opção seria reclamar e pagar murmurando. Essa é a segunda opção. Você reclama, você paga murmurando, assim, né? Caralho. E a terceira opção é que, como qualquer ser humano, você vai se assustar com o valor mesmo. Caramba, olha como é que tá cara essa conta. Mas aí, a partir dessa realidade, você vai começar a buscar alternativas para economizar. Primeiro passo, né, gente? Não adianta reclamar do valor da conta de luz se você fica o dia inteiro com o ar ligado. Vai vir cara mesmo. Aí você começa a buscar alternativas para economizar. Mas aí você se alegra porque você tem condições para pagar. E se mesmo que, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, mas Deus está te dando saúde para você trabalhar. E aí você pode pagar. E aí você pode correr atrás e pagar. E aí o que eu faço? Eu me alegro ou eu murmuro? Quando chega o dia de pagar a conta, gente, eu tenho uma planilha lá que eu vou dando checkzinho, né? Cara, chega no final, é um absurdo o valor. Mas sabe o que eu faço? Obrigado, Senhor, porque mais um mês eu paguei todas as minhas contas. Eu me alegro. Porque Jesus, ele fala assim, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É de César, gente. É de César. Tá bom. Eu estou vivendo aqui nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, não. O dinheiro, ele é necessário. Mas vai ter um dia que eu vou sacar os tesouros que eu juntei no céu. Esse aí ninguém tira. Não vai ter mais choro, não vai ter mais doença, não vai ter mais light. Vai ter não, gente. Águas do rio, vai sair tudo, filho. Agora é reino de Jesus. Ei. Então agora, cara, eu vou murmurar nada, eu vou me alegrar, gente. Eu vou correr atrás, eu vou ser um bom cidadão no mundo. Eu vou viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é isso, é viver alegre. É como eu falei lá na quinta-feira, Paulo está na prisão, mas ele está falando assim, alegrem-se. Todavia, alegrem-se. Sejam moderados em tudo. A gente não tem motivo para viver murmurando. Não temos. Não temos, podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus. E esse Deus nos deu uma promessa. E é para ela que eu estou olhando, porque foi para ela que Abraão olhou. Foi para ela que Moisés olhou. Foi para ela que todos os grandes heróis da fé olharam. Eles caminharam em direção a essa promessa. Então, que a nossa vida seja uma jornada em direção a Jerusalém que vai descer dos céus. E tudo vai ser diferente, gente. Vive murmurando quem quer ou quem ainda não entendeu essas verdades. Então, que o Senhor possa nos livrar essa manhã desse espírito de murmuração que não agrada a Deus. Vocês estão comigo, gente? Vocês concordam com isso? E aí, o apóstolo Paulo, no próximo versículo, ele vai listar 4 atitudes que precisam marcar a nossa conduta.
Primeira é, no versículo 2, os crentes não devem caluniar. Ele diz assim, que não difamem ninguém. E abster-se da difamação vai exigir muita graça de Deus. Essa não é uma tarefa fácil. Principalmente para pessoas que elas lutam para aparentar não serem tão mais o quanto elas são na verdade. Difamar as fazem se sentir superiores. Eu difamo alguém, eu faço alguém menor para que eu me sinta maior, para que eu me sinta melhor. Eu não presto, mas dá aquele sentimento no coração assim, pô, acho que eu nem sou tão ruim assim, porque fulano é muito pior do que eu. Nós difamamos por causa do nosso egocentrismo. Porque uma das maneiras mais desonrosas de se autopromover é falando mal dos outros. A palavra grega traduzida como difamação é blasfêmio, que significa falar mal com o propósito de ferir. A difamação é um assassinato moral. Nós não temos o direito de destruir a reputação dos outros, gente. Isso é sério. Que não haja espaço para maledicência no nosso meio. Nós estamos construindo um ambiente onde as pessoas elas podem ser honestas. Elas podem falar a verdade. Elas têm toda a liberdade para falar a verdade em amor, custe o que custar. Você nunca vai estar errado quando você fala as verdades que estão no seu coração. Porque mesmo que você esteja equivocado na sua análise, você dá a oportunidade para outra pessoa dizer qual é a realidade da situação. E aí você se retrata. Então você nunca vai pecar por ser sincero. Sejamos honestos. É doído, né? Viver com pessoas sinceras não é fácil não, gente. Tem pessoas que preferem viver com bajuladores do que viver com pessoas sinceras. E aí ela vive se enganando e sendo enganada. Mas isso não é bom, gente. Escolham pessoas sinceras para andarem do seu lado. Porque elas vão falar, muitas vezes, as verdades que você não quer ouvir. Mas você vai ter a oportunidade de ser curado. Com bajulador, você vive se enganando. E sabe lá se um dia você vai ter a oportunidade de ser curado daquilo que você não está enxergando, mas a outra pessoa enxerga em você. Então, que não haja espaço para maledicência no nosso meio. Amém, gente? E se nós não devemos falar mal das outras pessoas, nós também não podemos lutar contra essas pessoas. Por isso, na sequência, a segunda atitude é: os crentes devem ser pacíficos. Ele diz que sejam pacíficos. A NVT fala, precisamos evitar brigas, fugir de contendas, viver em paz. Crente barraqueiro está em desobediência. Amém? Tem crente barraqueiro aqui não, né, gente? Fazer barraco não é de Deus. Nós não devemos destruir relacionamentos com outras pessoas. Não podemos. E aí a terceira característica é que os crentes devem ser cordiais. Cordiais, isto é, não cavar abismos, mas construir pontes. Agir sempre com bondade, compaixão, pessoas moderadas. A pessoa cordial é uma pessoa longânima. É alguém sempre disposto a temperar a justiça com misericórdia. É ter o direito de agir com justiça, mas optar pela misericórdia. Isso é ser cordial. Isso é morte, né, gente? Mas eu tenho direito, mas eu não vou exercer. Mas eu podia, mas eu não quero. São os meus direitos.
mas eu abro mão. É assim que a gente tem vivido? E aí a quarta característica diz que os crentes devem ser humildes, dando provas de toda cortesia para com todos. Prestem atenção no jogo de palavras, porque o apóstolo Paulo, ele não está falando de ser pouco cortês com todas as pessoas, nem ser muito cortês com apenas algumas pessoas. Essa expressão se trata de uma entrega total e a todos. É toda a cortesia para com todos. Fala para o irmão do seu lado assim, tem que ser legal com todo mundo. A pessoa pode ser mentirosa, pode ser mal, pode ser preguiçosa, e você precisa responder a ela com mansidão. Seu temperamento está sob controle. A mansidão não é um atributo natural, é pura graça de Deus. E vale ressaltar também, tá, gente? Ser manso não é ser frouxo. Não é ser covarde. Não é ser tímido. Né? O cara que está lá no canto. A cara da opressão. Aí a pessoa olha e fala, não, o cara é manso. Não, não é manso não. Ele está oprimido, pô. Tem que ser curado, liberto. Não é ser manso, não é manter a paz a qualquer custo, não, gente. Ser manso é não lutar pelos próprios direitos. O que vai revelar não fraqueza, mas uma verdadeira força. Uma pessoa mansa entregou os seus direitos a Deus. Amém? Como diz Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que o Espírito nos encha de discernimento nesses dias, para que possamos viver e revelar esses atributos dia após dia. E Paulo, na sequência, ele faz um diagnóstico bem sombrio da nossa condição antes de nós sermos salvos. Versículo 3, ele fala, pois nós também no passado éramos insensatos. Ou seja, nós tínhamos a mente corrompida pelo pecado. E aí ele diz, nós éramos desobedientes. A nossa inclinação era toda para o mal. Era um estado de rebeldia. E ele diz também, éramos desgarrados. Ou seja, não tínhamos prazer em Deus. Os nossos passos eram sempre para longe de Deus. E ele fala, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nós estávamos com a coleira do diabo no pescoço. Éramos escravos. Vivendo em maldade e inveja. Mentes cheias de maldade e sujeira. Uma inveja que nos faz desejar bens que na verdade pertencem a outras pessoas. E William Hendrickson, comentando a respeito disso, ele fala que inveja é olhar com má disposição a outra pessoa devido ao que ela é ou o que ela tem. A pessoa invejosa sente um profundo desprazer ao ver a felicidade e a prosperidade do outro. E por fim, Paulo fala, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Então, longe de Deus, nós somos uma verdadeira guerra civil ambulante. Nós somos odiados e odiamos todo mundo. Odiamos outras pessoas. Por mais que muitas pessoas se achem boas, longe de Deus, elas são apenas personagens. Elas não têm nenhum desejo ou inclinação por revelar quem elas realmente são. Estão todas se escondendo. Essa é a verdade. Sem Deus, não haverá nada que realmente preste em nós. Lembrar de quem nós éramos também precisa nos ajudar e certamente nos ajuda a sermos misericordiosos com as demais pessoas. Porque elas ainda se encontram na mesma condição que nós nos encontrávamos outrora.
Então nós não devemos ser inimigos dessas pessoas, mas manifestar a bondade de Deus para elas. Nós precisamos viver dessa forma, porque quem sabe a nossa conduta piedosa não possa revelar a bondade de Deus e atrair, né, essa pessoa, conquistar essa pessoa para Cristo. Então, seja grato pelo que Deus já fez na sua vida, mas que isso não te faça uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, mas que você seja bondoso e não orgulhoso. Né? Que a nossa bondade ela possa ser revelada através do nosso entendimento de quem nós éramos, mas que Deus nos libertou. Essa coleira que nos prendia, ela foi arrancada pelo Espírito Santo de Deus. E a graça de Deus se manifestou na nossa vida. Você não fez nada. Foi Deus quem fez e ainda continua fazendo a obra na sua vida. É bem interessante, George Whitefield, ele diz que sempre que ele via um homem largado na calçada, ele falava assim: aí estaria eu, se não fosse a graça de Deus. Esse entendimento nos faz pessoas que não são orgulhosas, mas que reconhecem que se não fosse Deus nas nossas vidas, nós seríamos iguaizinhos às pessoas que a gente talvez aponte aí mundo afora. Nós não encontramos Deus, nós fomos encontrados por Ele. Isso é graça. Seja grato, não arrogante. Amém? Então, na sequência, Paulo ele vai fazer uma transição acerca daquilo que devemos fazer para aquilo que Deus fez por nós. Ele diz lá no versículo 4: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, né, esse amor de Deus por todos é o amor que brilha no Evangelho, é a revelação especial de Deus. Posso falar revelação especial e vocês sabem, né? Vocês entendem do que eu estou falando, porque vocês estão estudando. Olha aí como é que é bom. A iniciativa da salvação foi de Deus. E aí no versículo 5 ele fala: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o apóstolo sabia muito bem que não era possível conquistar a salvação por qualquer que fosse o esforço humano. A salvação é obra do Espírito Santo de Deus. E no versículo 6 ele continua: que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Somos herdeiros. Um dia receberemos a nossa herança. Uma vida eterna ao lado de Deus. Essa é a nossa herança. E desses versículos, do 4 ao 7, nós encontramos aí 4 benditos termos. No versículo 4 tem lá bondade. No versículo 4 também amor. No versículo 5, misericórdia. E no versículo 7, graça. Essas são as 4 colunas que sustentam a nossa salvação: bondade, amor, misericórdia e graça. Hernando Dias Lopes diz que é importante ressaltar que não foi o sacrifício de Cristo na cruz que despertou o coração de Deus para nos amar, mas foi o amor de Deus que levou Jesus à cruz. A cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus, mas o seu resultado. Compreender essa maravilhosa obra de Deus e continuar a viver de maneira pecaminosa nos faz seres ingratos. Se você entende isso de verdade e continua vivendo uma vida miserável, você está revelando ingratidão. Se você foi salvo pela graça, você precisa viver como um verdadeiro filho de Deus.
Cristo morreu a nossa morte. Cristo morreu a nossa morte. Que a misericórdia de Deus, ao entregar o seu próprio Filho em nosso lugar, nos constranja essa manhã. Nós precisamos ficar constrangidos diante dessa realidade. Cristo morreu a nossa morte. Sabe quem era para estar naquela cruz? Você. Merecíamos o inferno por causa do pecado. Ele morreu no nosso lugar. Será que vocês estão entendendo isso, gente? No versículo 8, Paulo continua dizendo: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. As obras, elas não são a causa, mas elas são a evidência da nossa salvação. É por isso que nós fazemos as coisas certas. Porque se nós cremos no Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho. Crer é viver, como diz Charles Spurgeon. Seremos conhecidos pelo que fizemos e não pelo que falamos. Falar que é crente, ir na igreja domingo, não adianta. Como diz o autor da canção que foi ministrada aqui pelo pastor Vitor, né? Senhor, formoso és. Ele, da canção original, né, gente? Que essa é uma tradução. E Keith Green, ele disse que o crente como é que é? Se ir ao McDonald's não te faz um hambúrguer, da mesma forma que ir à igreja não te torna um cristão. E tem gente que acha que só porque vai na igreja é cristão. E a vida dela não manifesta o cristianismo que ela professa, que ela diz crer. As boas obras, elas não são opcionais na vida do cristão. Como vai dizer Tiago, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? A fé sem obras, por si só, está morta. A vida que você vive revela quem você é. Paulo abordou, então, nessa carta, a nossa relação com as autoridades, com o próximo e com Deus. E agora, ele vai tratar da relação de Tito com as pessoas no contexto eclesiástico. Como se comportar como um líder na igreja. E no versículo 9, então, ele inicia dizendo: evite discussões tolas, discussões sem proveito. Sabe aquelas questões que não nos levarão a lugar nenhum? Se não for um verdadeiro combate à heresia e uma defesa da fé, deixa para lá. Existem questões mais importantes para ocupar o tempo de um líder. É isso que Paulo está dizendo para Tito. E aí, ele fala também, genealogias. Não é para pular as genealogias na Bíblia não, tá, gente? Vale pontuar. Porque ele está dizendo isso porque era muito comum
que os rabinos judeus, eles ficassem criando genealogias imaginárias a respeito de personagens do Antigo Testamento. É por isso que ele está falando assim, cara, você não tem que ficar gastando tempo com esse tipo de discussão. Isso é viagem. E aí depois ele fala, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Os escribas, eles gastavam horas intermináveis discutindo sobre o sábado, o que podia e o que não podia fazer. Eles ficavam em debate sobre a lei que não iam levá-los a lugar algum. Então, o que Paulo está falando para Tito é, cara, não perde tempo com essas coisas. Não precisa. Como diz William Barclay, é mais fácil discutir teologia do que praticá-la. Para discutir tem um montão, para viver tem poucos. E tem gente que gosta de criar partidos dentro da igreja, semear discórdia, criar mal-estar, ferir a comunhão, falar mal de pessoas. E Paulo sabia muito bem disso. Então ele faz o alerta, versículo 10. Evite a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então o que Paulo está dizendo é que o faccioso, ele precisa ser evitado e disciplinado se continuar nesse caminho. Porque ele certamente está num estado pervertido e vai continuar pecando. É o tipo de gente que por si mesma já está condenada. John Stott, ele diz que pessoas teimosas que causam divisões devem ser disciplinadas em 3 estágios, começando com 2 advertências claras. Só então, se ainda não se arrepender e recusar a oportunidade de perdão e restauração, o transgressor deverá ser rejeitado. Não é claro se isso se refere a uma excomunhão formal ou a um ostracismo social. Ainda assim, é correto repudiar tal pessoa, pois depois de 2 advertências e 2 recusas, você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Então, repare, gente, eu acho importante falar sobre isso, que quando Jesus diz, ele fala, não julgueis, que inclusive muita gente interpreta errado essa fala de Jesus. Ele fala, não julgueis. Só que aí, logo em seguida, se você reparar, ele vai falar assim, não deis pérolas aos porcos. Como é que eu vou definir quem é porco se eu não julgar? Eu preciso discernir. Quem são os porcos? Então, eu não julgo antes. Eu não julgo com soberba, sabe? Eu não julgo precipitadamente. Se a pessoa se revelar um porco ou um cão, eu preciso discernir isso. Eu não vou condenar ninguém ao inferno antes que ela manifeste as obras de um filho do diabo. Mas quando o porco se manifesta, eu preciso assumir a responsabilidade de não perder tempo com ele. É o que Jesus está dizendo. Não dei pérolas aos porcos. Isso é um princípio de sabedoria que Jesus está ensinando. Tem gente que só quer 15 minutos de fama. Jesus está dizendo, não perca tempo com essas pessoas. Tem momentos que a gente repreende severamente. Tem momentos que a gente despreza. Paulo, ele não está dizendo que você deve sair desprezando todo mundo e nunca discutir com ninguém. Mas tem gente que só quer vencer o argumento. Que o zelo dela é pecaminoso. Não é um zelo pela doutrina, mas é um zelo pelo seu orgulho. Zelo pela doutrina é bom. Zelo egocêntrico é ruim.
precisamos de uma ortodoxia humilde. O confronto é porque você não quer vencer discussões, mas quer de verdade ajudar a pessoa a não continuar num caminho de erro. A facção, ela provém de um espírito que ensina pelo desejo de estar certo. Inclusive, os líderes de seitas, eles costumam ser esse tipo de gente. Eles escolhem de forma arbitrária o que desejam seguir, declaram a si mesmo como mais especiais e arrastam discípulos para si, separando-os do corpo de Cristo. Desejando viver de modo independente, sem ouvir e se submeter a ninguém, como se fossem os donos da verdade. Um herege é simplesmente uma pessoa que decidiu que está certa e que todos os demais estão equivocados. É o dono da razão, é o dono da bola. E esses precisam ser repreendidos e evitados. Amém, gente? Vocês estão comigo ainda? E aí, depois de todas essas orientações do apóstolo Paulo a Tito, a minha provocação final para você é: se alguém, preste atenção nisso, gente, se alguém o seguisse por uma semana, como essa pessoa descreveria o seu relacionamento com o mundo e com a igreja? Se alguém o seguisse por uma semana, como essa pessoa descreveria o seu relacionamento com o mundo e com a igreja? Você seria definido como um crente de verdade ou como um impostor? Será que os atributos que seriam manifestados na sua vida seria o de alguém que é submisso às autoridades? Que está sempre pronto para fazer o bem? Que não calunia ninguém? Uma pessoa pacífica, cordial, humilde, que age sempre com toda a cortesia para com todos. Sua vida manifesta mansidão. Você vive na prática de boas obras? Ou será que ainda existem traços de desobediência na sua vida? Será que você ainda se sente escravizado por paixões e prazeres carnais? Sente maldade, inveja? Será que você odeia alguém? Vive em discussões tolas? Provoca divisões no ambiente? Será que você é uma pessoa facciosa? Eu queria então proporcionar um tempo de arrependimento, gente, para que a gente pudesse prantear diante de Deus por cura. Queria te convidar a se prostrar diante de Deus e aclamar. Se você entende que precisa de cura em alguma dessas áreas, queria te convocar para se arrepender diante de Deus, para a gente orar por você. Queria que você viesse aqui à frente, de modo vulnerável, se colocasse diante de Deus e a gente pudesse orar pela sua vida. E a gente pudesse clamar ao Senhor para que hoje seja um divisor de águas na sua vida.